Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Na aula de hoje nós vamos discutir a respeito dos hormônios vegetais para concluirmos o capítulo 4. Então pegue o seu material, o seu livro, o seu caderno. É importante fazer aquele resuminho, explicativo no caderno, anotando as principais informações, tá? Então pegue e coloque na página 64 o seu livro e vamos acompanhar. Os hormônios das plantas, eles atuam de forma semelhante aos hormônios dos animais. Esses hormônios, eles são chamados de fito-hormônios. Qual é a diferença? É que nos vegetais não vai existir um sistema nervoso, Nós sabemos que nos animais existe um sistema nervoso que atua controlando todos os outros sistemas, não é isso? No caso dos vegetais, não tem sistema nervoso fazendo essa função, Atuando sobre os hormônios. Quem é que vai fazer esse controle, A atuação dos hormônios nos vegetais é controlada por alterações ambientais e pelo ciclo de vida do próprio vegetal, tá bom? Então vamos lá, de um modo geral, as auxinas, elas são responsáveis por promover o crescimento das plantas, certo? E aí aqui vem uma imagem mostrando um experimento de Winter, Fritz Winter. Foi quem descobriu a participação desse hormônio, que ele era responsável pelo crescimento das plantas. Ele fez um experimento, E aí com esse experimento, em gramíneas, ele identificou que a auxina ela estava no ápice do caule, no topo da planta em crescimento. Por isso que ele é responsável pelo crescimento. E aí ele fez esse experimento aqui, ele cortou a planta, não é isso? E aí ele pegou a auxina na extremidade da planta, passou para esse bloco de agar, É uma substância gelatinosa. E aí ele colocou o bloco na parte cortada, Entre o corte. E aí colocou a outra parte da planta, sobre o bloco. Sendo que no bloco tem nessa parte gelatinosa aí do agar, tem auxina. Então, quando ele fez isso, ele observou que a planta voltou a crescer, A planta cortada, ela retornou, Ela retomou, na verdade, o seu crescimento normal. Então, com essa experiência, ele conseguiu perceber que é a auxina que está presente no ápice do caule que vai favorecer, que vai estimular, o crescimento da planta. Tanto ele observou mais ainda que a distribuição desigual das auxinas estimula o maior crescimento no lado em que sua concentração é maior, provocando o crescimento em curvatura da planta. Então, no lado que existe uma maior concentração de auxina, você vai perceber uma curvatura, Significa que ela está crescendo de forma mais acentuada naquela região em função de uma maior concentração desse hormônio. Então, de um modo geral, auxina, crescimento da planta, Ele vai estimular o crescimento da planta, tá? Mas, além disso, pessoal, eu disse que ele vai estar presente na extremidade, no ápice do caule. Mas não é só lá. Também vai estar nas pontas da raiz, favorecendo o crescimento da raiz, nas folhas jovens e no embrião da planta, tá bom? O ácido idolacético, representado por essa sigla AIA, é a mais importante auxina natural, ou seja, produzida pelas plantas. Atualmente existem várias auxinas sintéticas, que são produzidas por pesquisadores em laboratórios, que são comercializadas para serem utilizadas com diferentes finalidades. Ok, então o ácido idolacético é a auxina natural
vai estar presente no ápice do caule, também nas raízes, nas folhas jovens e no embrião da planta. E é responsável pelo crescimento da planta. Mas existe hoje a produção em laboratórios, né, da auxina artificial, que vai exercer essas finalidades aqui, ó. Quando aplicadas em ramos extraídos de uma planta, no caso as mudas, estimula a formação de raízes, o que favorece o plantio, né, através de mudas. Colocadas sobre estruturas florais, estimula o desenvolvimento de frutos sem sementes, uma vez que não teve fecundação. Ele só estimulou o desenvolvimento, não é isso? Formando assim um fruto sem semente. E aí é uma prática cada vez mais utilizada, porque é bom, né, para comercialização, né? Uma uva sem semente, né? Quem não gosta, uma laranja, tá? Então é com a ajuda desse hormônio, né, que é produzido de forma artificial em laboratório. Retardam a maturação dos frutos mais velhos, que permanecem nas árvores, até que os mais novos amadureçam. Ó, essa função também é muito importante. Os frutos, eles vão amadurecendo de forma gradativa. Aqueles que se formaram primeiro, amadurecem primeiro, depois os outros. E isso, dependendo da quantidade de frutos, não é interessante, né, para quem está produzindo aquele determinado tipo de fruto, né? Então, usando esse hormônio, ele vai retardar o amadurecimento dos frutos, possibilitando a colheita de todo mundo ao mesmo tempo, né? Isso aí é financeiramente interessante, né? Fazer a colheita de todos os frutos e comercializar ao mesmo tempo, de uma só vez. Atua também como herbicida, né? Quando lançado sobre a plantação, ela vai eliminar as ervas daninhas que competem, né, com as plantas lá no solo, enfim. Então, eliminando essas ervas daninhas é mais interessante para o cultivo da planta que se deseja. Então, são essas as funções exercidas pela auxina produzida em laboratório. De um modo geral, a auxina favorece o crescimento da planta, ok? Outro hormônio vegetal, giberelinas. Foi descoberta pela primeira vez em 1926, né, no Japão, por pesquisadores que estudavam o crescimento exagerado de plantas de arroz que se quebravam com facilidade, em razão da pouca espessura do caule. É isso? Então, com isso, foi possível identificar que se tratava de um hormônio vegetal, né, as giberelinas, né, e que esse hormônio ele tem a função de alongamento do caule. Então, esse crescimento exagerado do caule, né, era em função de uma quantidade muito grande desse hormônio, a giberelina, é isso? Então, a função, alongamento do caule, mas ele também vai atuar na germinação das sementes, na produção e no crescimento de frutos e flores. Então, é importante você captar, né, você entender a função de cada um desses hormônios. Giberelinas, alongamento do caule, não é isso? Mas tem outras funções também, como a germinação de sementes, na produção e no crescimento de frutos e flores. São essas as funções das giberelinas. Outro hormônio vegetal, citocininas, né, são produzidas nas raízes e transportadas pelo xilema, né, que é o vasocondutor de seiva bruta, por toda a planta. Sua principal função é promover o crescimento por meio da multiplicação e diferenciação das células. As células estão se multiplicando o tempo todo, se diferenciando, favorecendo o crescimento, né, das partes da planta. Atuam também retardando a senência. O que é isso? O envelhecimento das folhas. Então, ela retarda o envelhecimento das folhas, né? Deixando elas mais bonitas, viçosas por mais tempo. Então, é muito interessante o uso desse hormônio nas hortaliças, porque para quem
cultiva para comercializar, é interessante as hortaliças estarem verdes, né, bonitas por mais tempo, tá bom? Além disso, promove a germinação das sementes, a floração e o desenvolvimento dos frutos. Tudo isso, né, todas essas funções são exercidas por esse hormônio, citocinina. Ácido abscísico, impede que as sementes que são dispersadas no outono germine logo que entre em contato com o solo e evite a morte da plântula, né, com a chegada do inverno. Então, o que o ácido abscísico faz? Vai inibir a germinação da semente em um momento que não é apropriado. Porque se a semente germina no outono, na sequência vem o que, pessoal? Vem o inverno, dependendo do local, né? Vai ser frio, chuvoso demais, úmido demais, né? A planta precisa de água, mas dependendo da quantidade e como está o solo, ela não vai se desenvolver, tá bom? Então, é isso que o ácido abscísico faz. Ela retarda, ela inibe, a gente chama isso de dormência, né? A semente, ela fica dormente, ela não germina. Ela vai esperar o momento certo, né? O solo está em um tempo apropriado, né? Isso, se tratando das estações do ano, para que essa germinação aconteça, né? Aí a germinação vai acontecer quando diminuir a concentração do ácido abscísico e aumenta a concentração de giberelina. Diminui o ácido abscísico, que está impedindo a germinação, e aumenta a quantidade de giberelina, que é o hormônio responsável pela germinação das sementes. Isso quando o solo está em uma condição apropriada. E o etileno? O etileno, pessoal, vai favorecer o amadurecimento dos frutos. É isso? O gás etileno, né? Um hormônio em forma de gás, ele vai favorecer o amadurecimento, ele induz a maturação, né? O amadurecimento dos frutos. Não é isso? Tanto que se você pegar o mamão, por exemplo, aquele hábito de tirar as extremidades do mamão e fazer aqueles tracinhos na vertical, né, ao longo do fruto, nada mais é uma maneira de estimular o amadurecimento, porque à medida que você faz aqueles cortes, você está favorecendo a distribuição do etileno, e aí o fruto amadurece de forma mais rápida, tá? Por isso, com relação a esse hormônio, é interessante você perceber que na fruteira aí na sua casa, por exemplo, tiver uma fruta bem madura, já passando do ponto, o ideal é você tirar, porque ela vai estar liberando uma quantidade muito grande de etileno, né, que vai estimular também o amadurecimento rápido, né, dos outros frutos, né? E aí todos os frutos vão se estragar ao mesmo tempo, e aí vai ser uma perda. Então o etileno faz isso, ele vai favorecer, ele vai acelerar o amadurecimento dos frutos, tá bom? Pronto, pessoal, são esses os hormônios vegetais. Nós estudamos aí a função ou as funções que cada um exerce no vegetal. Atividades, páginas 68 e 69, você vai fazer e enviar até o dia 2/7. Não esquecer de enviar as atividades, pessoal. Você já sabe que isso é muito importante, tá? Para o e-mail, que você já conhece, está descrito aqui nesse slide. E agora nós vamos nos encontrar na plataforma Plural para tirar possíveis dúvidas e fazer outras colocações com relação ao que foi discutido na aula de hoje, tá bom? Então, eu aguardo vocês. Até já!